Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Eu saúdo a todos na santa paz do nosso Senhor Jesus. Que esta paz ela possa permanecer em nossos corações até a volta do nosso amado Salvador Jesus. Mas nós estamos através desta rede social live para mais uma vez levar até você, para a nossa edificação espiritual, uma palavra da parte do eterno Deus para o nosso coração. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele está me concedendo de poder estar dando até o seu lar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Quero pedir a todos que compartilhem essa live, compartilhem essa mensagem de Deus para que sejam edificados do Senhor Jesus. Compartilhando a palavra também a mais nova rede social, nosso canal no YouTube. Estaremos logo mais também colocando lá no nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Em nome de Jesus, missionário Jodean de França, se inscreva lá, compartilhe algumas mensagens que a gente já compartilhou aqui no Facebook, que colocamos lá para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Queremos glorificar a Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandes nossas vidas. Nós estamos certos que o nosso eterno Deus, Ele está no controle de todas as coisas, embora estamos vivendo em dias em que a nossa sociedade tem vivenciado coisas que a nossa mídia tem divulgado e causando até espanto em muitas pessoas. Nós, como igreja do Senhor, temos uma firme esperança dentro do nosso coração, que o nosso Deus está conosco. É promessa dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenho certeza que Deus está conosco, que o Senhor está no controle da situação. E queria pedir a todos que irão estar estando conosco aqui ao vivo, e outras pessoas que estarão compartilhando depois e ouvindo esta mensagem, que Deus possa edificar a sua vida, possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Queremos trazer uma mensagem. Já colocamos o tema em cima. Creio que na hora que você abriu, você já viu o tema. E queremos ler em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 14, a qual está escrito desta forma: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus, queremos estar
falando com você aqui dentro de mais um tema que Deus nos deu no decorrer da nossa jornada. E eu quero compartilhar com os nossos amigos, irmãos aqui do Facebook e o público geral essa mensagem de Deus para o seu coração. Já tem alguns irmãos conosco. Irmã Érica Lopes está nos assistindo, o irmão José Raimundo Brito Pereira, lá de Liberdade, município de União, no Piauí. Nosso abraço, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Irmã Gerliane Ferreira, aqui do nosso povoado, que está nos assistindo. Irmã Antônia Barbosa, de Santa Inês, também está conosco. Várias outras pessoas irão estar conectadas conosco no decorrer desta live. E vamos glorificar a Deus pela vida de vocês que estão nos ajudando a compartilhar essa mensagem. Nos ajude compartilhando essa mensagem para outras pessoas, para os seus amigos também poderem assistirem. E queremos estar falando hoje dentro do tema o cristão brilhando no mundo. O cristão brilhando no mundo. Neste pequeno estudo bíblico, queremos falar sobre o crente como luz brilhante e radiante, o qual brilha intensamente no meio das trevas, mostrando o caminho do céu. Nós, como cristãos, como servos de Deus, temos um papel para com a nossa sociedade, mostrar às pessoas, através das nossas vidas, através dos nossos comportamentos, através do nosso modo de viver, mostrar o caminho do céu, mostrar que somos diferentes, que somos luz do mundo e que devemos estar brilhando no meio deste mundo de trevas, no meio do mundo em que jaz do maligno, como diz a palavra de Deus. Mas como crentes, como cristãos, a Bíblia diz em Tiago 1:7, com aquele que é Pai das luzes e que não pode existir variedade ou sombra de mudança. Então nosso Deus, Ele é o Pai das luzes, ou Pai Pai das luzes, nosso Deus. E nós, como filhos dele, brilhando, radiando no mundo de trevas. E se eu, como crente, como cristão, não brilhar e fazer o oposto, é claro que o Pai, nosso Deus, Ele ficará triste com as nossas ações e com as nossas atitudes. Porque o texto que nós lemos é bem claro no versículo 16 de Mateus, no capítulo de número: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Mas para nós continuarmos falando deste tema, nós precisamos também mostrar para outras pessoas o que é não andar na luz. O que é não andar na luz? O não andar na Romanos, no capítulo 8, versículo 8, a Bíblia diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que é andar na carne, fazendo os seus próprios desejos, fazendo a sua própria vontade. A Bíblia está dizendo que os que não andam na luz e querem andar na carne, eles não podem agradar
Então eu, como cristão, devo brilhar, eu devo me sobressair de andar na carne. Eu tenho que escolher andar na luz. Na luz, Jesus disse: quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite pode tropeçar. Então, meus irmãos, eu, como crente em Jesus, eu devo sempre estar andando. E andar na luz não é andar na carne. Andar na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia vai nos dizer sobre aquelas pessoas que estão andando na carne. Em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 19 ao 21, a Bíblia vai nos dizer: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, invejas, glutonarias, bebedices, orgias e contendas. Então isso aqui é andar na carne, não é andar na luz. Quem pratica essas coisas, que o apóstolo Paulo citou aqui em Gálatas, as obras da carne, impureza, lascívia, idolatria, essas pessoas, elas não estão andando segundo a vontade de Deus, ou seja, não estão andando, brilhando no mundo. Para que eu possa, como servo de Deus, andar na luz ou andar brilhando neste mundo, eu tenho que praticar as coisas do Espírito. Nós iremos ir falando mais na frente um pouco sobre andar no Espírito. Mas a Bíblia aqui vai nos mostrar sobre aquelas pessoas que andam na carne e que não estão brilhando neste mundo diante de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele descreve a carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16 em diante, 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, que é do grego porneia, imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficos. Então eu, como crente, eu não devo andar na carne ou fazer o que a Bíblia aqui está dizendo, que o apóstolo Paulo revela sobre as obras da carne. E o primeiro, ele diz: prostituição. Se eu quero brilhar no mundo, eu tenho que fugir da prostituição, que é do grego porneia, que é a imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui gostar de quadros, filmes e publicações pornográficas. Essas coisas, quem pratica isso está ainda andando na escuridão. Também diz as obras da carne, que é a impureza, que Paulo fala, que é pecados sexuais, atos pecaminosos e viciosos, inclusive maus pensamentos e desejo do coração. E essa impureza, muitas pessoas estão se deixando levar, tanto pela prostituição como pela impureza, e estão andando na escuridão sem perceber. Eu, como crente em Jesus, eu tenho que fugir, como disse Paulo, fugir da prostituição, fugir da impureza, fugir de tudo aquilo que não convém com a palavra de Deus. E ele continua dando a lista: lascívia, que é sensualidade, é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Então, sensualidade também não é para mim, como crente em Jesus. Eu tenho que brilhar neste mundo, até com as minhas vestimentas. Sensualidade. A idolatria, todos já sabem
praticamente o que significa esta palavra. Idolatria é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também é a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Então tem muita gente que está vivendo na idolatria, está adorando pessoas, instituições, podemos dizer assim, pessoas que se dizem que o único meio ou a única denominação que está pregando a verdade é dela. Isso ele já está sendo enganado, porque não podemos julgar as demais pessoas, as suas crenças. O que devemos pregar é a verdade, isso sim, pregar o que a Bíblia diz. Se a pessoa não estiver compromissada com a palavra ou simplesmente se escondendo de trás de uma denominação e crucificando todas as outras, tem alguma coisa errada, Eu tenho, como crente, como cristão, está pregando a verdade bíblica, amém? E a idolatria e principalmente no nosso Brasil, tem infiltrado neste país, e muita gente tem adorado até os apóstolos e outras pessoas. Mas a Bíblia diz que a idolatria é obra da carne. Qualquer pessoa ou objeto que toma o lugar de Deus ou da sua palavra, meu irmão, fuja desse negócio. Quem pratica isso está caminhando para uma escuridão eterna. E Paulo diz lá no final: quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a idolatria não é coisa para o cristão, não. Se você se diz cristão, muito bem, fuja da idolatria. Também o apóstolo Paulo fala sobre a feitiçaria, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e outros materiais na prática da feitiçaria. E a Bíblia condena tudo isso em Êxodo 7, 11, 22, Apocalipse 9, 21, que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, e todos aqueles que praticam, amam a mentira, os idólatras. O Apocalipse vai descrever algumas características de pessoas que também estão fazendo as obras da carne e que estão andando na escuridão. Feitiçaria, inimizades, intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas. É o que o mundo tem vivido hoje. Pelejas, brigas entre si, entre família, entre familiares. Isso é uma inimizade. É andar na carne. E eu, como cristão, diante de todas essas situações e fazer a vontade de Deus. Porfias, brigas, oposições, luta por superioridade. Hoje muita gente tem se deixado levar por esse de porfias. Ele briga para ser melhor, para fazer melhor. Ninguém é melhor do que ele, só ele faz, só ele pode. Ele briga pelo poder, para ser maior do que outra pessoa. E isso é andar na carne. E se eu ando na carne, eu não estou brilhando, eu não estou fazendo a vontade do meu Deus. Pelo contrário, pessoas irão falar que vão estar apontando defeitos em minha vida. Mas eu tenho que fugir disso, de brigas, de oposição, lutas por superioridade. Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Paulo, ele começa em Romanos: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então Jesus, ele não brigou por superioridade. Não, ele foi servo de todos. Ele foi o maior servo da história. Então não vamos com esse sentimento, se eu quero brilhar, não vamos com esse sentimento de ser superior a outras pessoas. Não, a Bíblia nos manda que nós devemos considerar os outros superiores
a nós mesmos. Então eu tenho que considerar os outros superior a mim, não importa, eu tenho que considerar. Então, meus irmãos, muita gente tem se deixado levar por isso, e isso é andar na carne. Emulações é o ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Então tem pessoas que estão fazendo essas obras da carne, sente inveja amarga pelo sucesso de alguém. Isso aqui, infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias hoje estão tendo esse sentimento de inveja amarga. Não quer ver o seu vizinho, não quer ver o seu amigo, o seu parente crescendo. Pelo contrário, quer que ele cada dia vive em uma miséria. Isso aqui é andar na carne, é desejo da carne. E quem anda na carne, já foi lido aqui Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se eu sou um cristão, crente em Jesus, eu não tenho que fazer isso. Eu sou crente, tenho que fazer o contrário de tudo isso. Eu tenho que brilhar diante dessa situação. E se alguém crescer mais do que eu tenho que glorificar a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo. E o corpo tem muitos membros. E se um membro é elevado mais do que outros membros, é claro, ele está no corpo. Eu tenho que me alegrar pelo sucesso de alguém. Eu tenho que glorificar a Deus quando alguém crescer, quando alguém estiver prosperando, quando Deus estiver abençoando. Eu tenho que reconhecer que Deus está na vida daquela pessoa e que é Deus que está fazendo ela prosperar. Louvado seja Deus. Então essas obras da carne, ira é uma fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Isso aqui já está bem explicado. Isso aqui é andar na carne. Eu estou explicando para você que o cristão ele deve brilhar no mundo, mas tem o oposto da luz. Tem a luz, mas também tem as trevas. E você aqui, ao contrário da luz, quem anda na carne não agrada a Deus e não está na luz. Está fazendo essas obras da carne. Pelejas é a ambição egoísta e a cobiça do poder. Tanta gente pelejando por poder, por sucesso. Isso é andar na carne. Se Deus quiser me dar, Ele vai dar. Não preciso estar brigando com ninguém, porque é Deus quem comanda tudo e tudo. Dissensões, introduzir ensinos sistemáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Então tem muita gente também, crentes, que estão introduzindo ensinos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. E essas pessoas, muitos delas estão pregando um evangelho de sucesso, um evangelho que o crente não sofre, um evangelho que o crente não é para viver em miséria, que o crente não é para viver doente, que isso não é coisa de Deus. Estão semelhantes aos fariseus naqueles tempos de Jesus, que para eles ser pobre era sinal que era uma pessoa que não tinha a presença de Deus. Mas pelo contrário, Jesus era humilde, simples, um homem trabalhador e era cheio de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que ele era o próprio Deus encarnado. E muita gente não deram valor para ele porque ele não tinha uma condição diante da sociedade. É simples, humilde, louvado seja Deus, e que mostrou para nós que o evangelho é um evangelho de aflições. Os apóstolos sofreram, os discípulos de Jesus padeceram e muito para que hoje nós estivéssemos aqui servindo a Deus. Como cristão não vou sofrer,
não vou passar aflições. Então tem muita gente sem respaldo da palavra de Deus e às vezes transmitindo ensinos sem nenhum respaldo bíblico que Jesus nos ensinou. São os verdadeiros neopentecostais que estão por aí pregando um evangelho fácil, barato, que não tem renúncia. Mas nós, porém, pregamos um evangelho que tem renúncia, pois Jesus, ele continua pregando aos nossos ouvidos até hoje. A sua palavra ecoa aos nossos ouvidos. Devemos brilhar neste mundo e devemos ser luz e não andar na carne. E tem muita gente que prefere escolher andar na carne. E quem anda na carne não agrada a Deus. Heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando calúnios egoístas que destrói a unidade da igreja. Então tem muita gente que pensa que heresia é só uma doutrina falsa. E às vezes eles se tornam hereges, desviando o irmão dentro da sua própria congregação. Às vezes levantando falso contra outro, às vezes dizendo que fulano e beltrano está errado e afastando a pessoa da verdadeira fé na palavra de Deus, afastando a pessoa da unidade da igreja. E isso nós devemos ter muito cuidado como cristão. Isso não brilha, pelo contrário, isso mancha. E nós, como cidadãos do céu, devemos fazer tudo ao contrário do que as obras da carne nos falam. Devemos sim manter a unidade, devemos sim manter o respeito mútuo um para com o outro e nos amar uns aos outros. Invejas, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Então tem muitas pessoas que estão vivendo na inveja, não conseguem ver possuir algo que ele também quer possuir a mesma coisa. Isso aqui é andar na carne. Homicídios, matar o próximo por perversidade. A tradução do termo na Bíblia a seguir por tratar-se de práticas conexas. Então, queridos, isso aqui é bem claro. Os homicídios é matar o próximo por perversidade. E quem faz isso não está brilhando diante de Deus, está andando na carne. Bebedices, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio da bebida embriagante. Muitas pessoas também estão vivendo na carne, preferem viver uma vida na bebida do que agradar a Deus. Essas pessoas não estão preocupadas em brilhar diante de Deus e diante da sociedade. Nós, como cristãos, devemos fugir e nos guardar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas. Nós temos o livre arbítrio, mas só que se fizermos as obras da carne, eu já estou ciente que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Glutonaria, que já é a última, se eu não me engano, das obras da carne, diz aqui: glutonaria é do grego e é diversões, festa com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. Então, muitas pessoas preferem viver nas diversões, festas com bebidas, comidas e sexo, porque é prazeroso para a carne. Mas quem anda na carne não agrada a Deus, pessoal. Não agrada ao Senhor. Então eu servi a Deus. E olha que servir a Deus, eu tenho que matar esses desejos pecaminosos da carne. Eu sou crente, eu tenho que brilhar. Eu tenho que viver no mundo
mas brilhando nele. As obras da carne, nós recebemos não um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Nós vencemos tudo isso não é por força nossa, mas pela graça de Deus em nossa vida. Isso aqui é o próximo assunto que eu quero tratar com vocês aqui. É a graça de Deus em nossa vida que faz com que a gente vença as obras da carne e permanece brilhando neste mundo, radiando. Isso aqui é para nós, meus irmãos, amigos. Devemos fugir das coisas da carne, devemos fugir das obras da carne. Ao oposto do andar na luz, andar na escuridão, porque tem luz e tem trevas. Andar na carne é o primeiro, e quem anda na carne não agrada a Deus. O segundo, o que é não brilhar? É andar na escuridão. Olha só o que Jesus falou em João 11, 9 e 10. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus nos dá um conselho aqui, algo importantíssimo para as nossas vidas. Quem anda de dia, é claro, ele vê buraco, vê algum atrapalho que tem no caminho. Mas se andar de noite, é bem difícil não ter uma luz, porque Jesus falou: nós não temos luz, porque nele não há luz. Jesus falou. Então ele está na escuridão. Ele andando de noite, ele está numa escuridão, porque nele não tem luz. Mas, queridos, se nós, como servos de Deus, andando segundo a palavra, nós somos a luz deste mundo. E olha, os nossos caminhos serão iluminados. Salmo de número 119, no versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra para o meu caminho. Então, aqueles que andam segundo a palavra de Deus, ele tem luz, lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então, Jesus é esta luz. Ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é esta luz. Jesus é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. As obras da carne levam a pessoa a andar na escuridão, pois quem está praticando o pecado prefere andar nas trevas do que na luz. Isto é uma realidade. E muitas pessoas preferem as obras da carne. E eu dei aqui uma lista do que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 23. Eu falei aqui cada uma delas. E muitas pessoas preferem as obras da carne porque elas preferem andar nas trevas do que andar na luz. Olha o que Jesus falou em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Então tem muita gente que prefere andar porque as trevas é mais coisas, tem mais, você não tem
que dá satisfação da sua vida para ninguém? Você não se preocupa com o que você está fazendo, é certo ou errado? Você não vai ter ninguém para apontar, e se apontar você diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você tem um livre-arbítrio. Então tem muita gente que prefere andar nas trevas porque as suas obras são más. É mais fácil e ninguém vai dizer nada para ti. Mas agora, se eu quero me aproximar da verdade, é claro, a luz ela reprova as obras das trevas. E aqui é uma demonstração do que Jesus falou: quem pratica o mal aborrece a luz. Quem está vivendo na carne está aborrecendo a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Então Jesus, ele já deixou aqui algo interessante entender sobre andar na luz. Gente estão preferindo andar na escuridão, nas trevas. As obras são más, mas quem pratica o mal aborrece a luz. Quem está andando segundo a carne, o apóstolo Paulo, e ele demonstra no versículo 23, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 23, os que cometem tais coisas, do versículo 20 em diante você vai ver Paulo dizendo: quem comete tais coisas herdarão. Então tem muita gente andar na carne do que andar na luz. Eu prefiro que você escute a voz de Deus, ande na luz, fuja das obras da carne, fuja das coisas da carne, embora sejam atraentes, embora chame a tua atenção. Você pode até dizer: eu ainda sou um jovem e tenho muita coisa que curtir ainda. Meu irmão, isso é vaidade. O sábio Salomão descreve que tudo é vaidade. Capítulo 12, no versículos 1 e 2, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você vai dizer: não tenho nele prazer, não tenho nele contentamento. Então, as obras da carne, elas vão te prender em coisas terríveis e que vão te afastar de Deus para sempre, uma eternidade longe de Deus. Mas o sábio Salomão já diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É na mocidade que os desejos são mais fortes. Sim, mas fuja das obras da carne, fuja da prostituição, fuja da lascívia, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, fuja das obras da carne e glória a Deus. A nossa internet hoje não está muito boa, mas para nós encerrarmos, o que é não andar na luz? Andar nas trevas. E não andar na luz também é odiar o seu irmão. Se eu sou servo de Deus, isso não tem que estar no meu coração, odiar. 1 João 4,20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, odiar seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Ama
a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, isso aqui é interessante. E isso faz parte de quem vive na escuridão, odiar. Eu, como cristão, eu não devo ter ódio no meu coração, guardar mágoa, ódio, rancor. Não, é melhor perdoar, é melhor viver em paz, é melhor liberar o perdão, é melhor deixar Deus estar em mim. E quando Deus está em mim, eu amo, eu perdoo. Agora, quando Deus não está em mim, eu odeio, eu estou aborrecendo a luz, estou mentindo, dizendo que tenho Deus, e quando não demonstro com a minha vida, com as minhas ações, quando alguém me machuca, eu tenho que perdoar. E se eu perdoo, é claro que eu estou amando a Deus. Se eu não guardo rancor, raiva, é porque eu tenho Deus. Isso é tudo que precisamos, brilhar neste mundo, meus irmãos. Romper com essas barreiras, com o ódio, com o rancor que o inimigo tem usado tanto nesses dias atuais para causar separação, divisão, ódio, plantando sementes de discórdias dentro dos nossos templos, das nossas igrejas. Eu tenho que brilhar diante de tudo isso e deixar Deus morar em mim e perdoar, liberar perdão para quem precisa, porque o perdão é tornar livre a pessoa e eu. E quando eu perdoo, libero o perdão, Deus também. Então, para que Deus me perdoe, eu tenho que perdoar também aqueles que me ofendem. Eu tenho que perdoar. O que é não andar na luz? É andar melhor dizendo, o que é andar na luz? Já falamos aqui das obras da carne, e quem pratica as obras da carne não anda na luz, não anda na luz. Mas se eu quero andar na luz, e o que é isso, irmãos? Andar na luz. Andar na luz significa dizer, viver brilhando no mundo, mostrando realmente quem somos, mostrando realmente que somos a luz do mundo, não somente em palavras, mas acima de tudo, com atos de amor e vivendo o Evangelho na sua plenitude. O que é andar na luz? Significa andar na luz. Andar na luz significa dizer viver brilhando no mundo, mostrando realmente quem somos, ou que somos luz do mundo, não somente em palavras, mas acima de tudo com atos de amor. Você é crente, você tem que amar. Nós somos servos de Deus, o amor tem que predominar nos nossos corações. Isso aqui é de suma importância. Se eu quero viver brilhando neste mundo, o amor supera tudo. O amor supera o ódio. O amor transpõe barreiras. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,10: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Que coisa linda, né, irmãos? Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Então, o amor supera tudo. E se eu quero brilhar neste mundo, eu tenho que amar. Eu tenho que viver o amor. Eu tenho que estar a santa palavra de Jesus, que ele nos diz que aquele que ama o seu irmão, ele permanece na luz. Ou seja, ele vai continuar brilhando, porque a nossa luz ela tem que ser colocada no velador.
para clarear toda a casa, a cidade, a sociedade onde vivemos. Deus, Ele quer que você faça isso, que você seja diferente, diferenciado, que você brilhe no seu trabalho, no seu serviço, na escola, na sociedade, por onde você andar, na sua casa, seja luz, brilhe, glorifique a Deus com as tuas obras, que o amor esteja em teu coração, abra o teu coração para Deus, perdão, então peça para o teu Deus: Senhor, me ajuda, Tu és o amor, Tu és o perdão, então me ajude a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas. O Senhor está conosco. Em Mateus 22, versículo 35, para encerrar aqui sobre o amor, o grande mandamento está na epígrafe aí na Bíblia, Mateus 22, versículo de número 35 ao 39. Olha só, e um rogou para o experimentar, dizendo: Mestre, dentro da lei. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero brilhar na luz, se eu quero brilhar na sociedade, está aqui o segredo. O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, pensamento. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, o amor é que vai nos fazer brilhar nesta sociedade. Então vamos brilhar, meus irmãos, com as nossas boas ações, com amor nos corações, como igreja de Deus, como servos de Deus. Vamos viver o verdadeiro evangelho, amando, perdoando, nos doando, para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus, e até mesmo sem palavras, mas só com a nossa vida. Uma viúva viu, e ela disse ao seu marido: eu vejo que esse homem que todo dia passa aqui é um santo homem de Deus. Então ela viu pelo modo que ele andava, ela viu algo naquele homem diferente, profeta do Senhor. Então a sociedade tem que ver isso em nós também, meus irmãos. Elas têm que ver Deus em nossa vida, para que Deus seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Vamos brilhar nesta sociedade. O mundo precisa ver Deus na tua vida. Você é crente em Jesus, não deve temer o que está acontecendo à nossa volta. Temos que nos precaver, é claro, temos que ter o cuidado nosso, temos. Mas, irmãos, o nosso guarda, ele não dorme. O nosso dono, ele não dorme. O nosso Deus, ele está conosco. E ele quer que você e eu, como diferente, que está desesperado, para o mundo que está decaindo, as pessoas estão tão desesperadas com o que está acontecendo. E você, meu irmão, você está confiando no teu Deus? Ou você está com o que está acontecendo à nossa volta? Eu quero te dizer algo de Deus: não te preocupes não, está no controle desta situação.